Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, estamos começando mais um podcast aqui do Inside Mobcast. É um podcast do mercado imobiliário. No entanto, hoje eu tenho algo super especial para vocês. Eu vou falar sobre o poder de dar a volta por cima do meu livro Kintsugi, um best-seller que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos pela Veja, pela Publish News e foi top 1 na Amazon como livro mais vendido na sua categoria. Por que eu estou querendo falar desse livro e dessa metodologia que eu criei? Porque de nada adianta você, ouvinte que está aqui, aprender tecnicamente. Tem muitas pessoas que tecnicamente sabem demais. Um engenheiro, um arquiteto, um médico, um advogado, não importa a profissão. Mas por que algumas pessoas conseguem performar? Por que algumas pessoas conseguem atingir a sua riqueza, atingir o seu império, construir o seu império, construir o seu legado mais rapidamente? Ou alguns nem conseguem chegar lá. Eu identifiquei ao longo de muitos anos, baseado em biografias de outras pessoas de sucesso. Eu tenho um canal no YouTube onde eu entrevisto as pessoas mais bem-sucedidas do país. Eu já entrevistei milionários, multimilionários, bilionários, entrevistei pessoas em diferentes segmentos, né? Desde um artista global, um atleta, até empreendedores fora de série. E o que eu identifiquei? Que eles tinham as características que eu listo aqui nesse nosso podcast e no meu livro. Primeiro é mudança de mentalidade. Segundo é expansão de mentalidade. Aliás, o mindset expandido, esse primeiro pilar, ele está dentro de 3 pilares que eu dividi. Muda a mentalidade e expande. Depois você adquire as novas competências, que são um conjunto de princípios que eu criei. Vou citar aqui, que ele está composto no segundo pilar. E o terceiro item chama acúmulo de competências. O que significa isso? Você adquirir novas competências, você acumular novas competências. Vamos trazer uma analogia para ficar muito mais fácil esse meu exemplo. Você já ouviu falar de juros compostos, né? Juros compostos parte de um princípio que você vai guardando, você vai aplicando, o dinheiro não importa a quantidade, mas na medida, na linha do tempo, isso no acumulado, ele gera grandes benefícios e retornos. Imagina só, se todos os meses você conseguir guardar R$100, ou todos os meses você conseguir guardar R$50, ou R$500, ou R$1.000. Ao longo de 10, de 15, de 20 anos, qual que vai ser a sua poupança, o seu ativo, o quanto que você conseguiu acumular. Baseado nessa analogia, nessa metáfora, eu entendi que se eu conseguisse construir um conjunto de competências, mais um conjunto de comportamento, mais um conjunto de mentalidade, isso ia potencializar os meus resultados. Só que eu precisava fazer um teste. E aí vem logo na introdução do meu livro, falando o seguinte: será que isso funciona? Será que isso funciona para todo mundo? E aí eu vou contar aqui alguns exemplos que também vai deixar muito mais claro. Bom, eu vim de uma família muito pobre, eu sou filho de ex-boia fria, morei numa casa de barro até meus 18 para 19 anos, fui conhecer meu pai aos 18 anos de idade, não fiz nenhuma faculdade, nasci numa cidade de 13 mil habitantes, então eu tinha todos os indicadores para não ser uma pessoa bem-sucedida. E aí eu tive aí, resumindo, né, minha empresa está presente em 14 estados, mais de 40 cidades, com 816 milhões em produtos vendidos nos últimos 5, 6 anos, com 4 bilhões e 200 milhões em contratos intermediados. Eu sou autor best-seller, estou agora lançando meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. O ano passado, o ano de 2019, eu fiz 78 palestras para 85 mil pessoas. Eu palestrei o ano passado no TEDx
Esse ano eu fui convidado pela segunda vez para participar do segundo TEDx. Sou influenciador digital, aí que eu tenho 4 páginas que juntas compõem aí mais de 3 milhões de seguidores e mais de 30 milhões de impressões mês. Ou seja, eu conheço aí 26 países. No meu entendimento, eu já atingi alguns sucessos que eu estabeleci lá atrás, né? Então, essa metodologia, com toda certeza, funcionou para mim. E aí, eu fui testar com outras pessoas. O próprio teste são os meus resultados no mercado imobiliário. Então, eu entrei no mercado imobiliário resolvendo problema dentro do mercado imobiliário. 70% a quase 80% dos empreendimentos que eu lancei eram remanescentes, ou seja, aquele estoque, aquele osso que ninguém quer vender, ninguém quer pegar. E eu vendi produtos que não se vendia há 13 anos, eu vendia empreendimentos imobiliários que tinha tentado 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não conseguia performar, e a gente entrar em 90 dias vender 30 milhões, 40 milhões. Eu já vendi um empreendimento inteiro no auge da crise, 47 milhões em 2 dias. Eu já zerei um empreendimento no auge da crise. Em 6 horas eu vendi 35 a 36 milhões de VGV, que é o volume geral de vendas. Ou seja, eu costumo falar um ditado muito popular e muito conhecido na nossa língua, é que contra fatos não há argumentos, os números não mentem. Ou seja, a metodologia está muito mais do que validada. Agora, você tem que não só aprender essa metodologia, como você tem que incorporar, você tem que executar. E aí eu vou aqui passar ao longo desse nosso bate-papo aqui nesse podcast de 1 hora. Se você está assistindo os vídeos, nós dividimos esses vídeos em algumas pílulas de conhecimento, mas se você está aqui no nosso podcast, você vai acompanhar todo esse podcast aí de 1 hora, e eu vou dar um overview aqui dentro desse nosso grande método, que é o método Turnaround, que é a arte de virar o jogo e dar a volta por cima. Ok, galera? Então, fica aqui. Se você está gostando desse conteúdo, compartilha, deixa o seu like. Se tem algum conteúdo aqui que você quer saber mais, quer mais profundidade sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários, e eu vou te pedir uma coisa, um favor. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhe para pelo menos 5 pessoas, ok? Bom, vamos começar aqui falando sobre esse tema, o que é o Kintsugi, né? O Kintsugi é uma filosofia oriental japonesa milenar. Como vocês já sabem, eu morei 9 anos e meio no Japão. O Japão foi um divisor de águas na minha vida pessoal, profissional e empreendedora. Eu aprendi muito com os japoneses. E o Kintsugi, ele é uma filosofia muito linda, deixa uma reflexão muito positiva, né? Ele trazendo um contexto, né? Por exemplo, você tem um objeto dentro da sua casa, esse objeto é quebrado. Normalmente nós brasileiros jogamos fora esse objeto, né? Os japoneses não. Quando esse objeto ele tem uma história, esse objeto ele é reconstruído com laca e fios de ouro, e esse objeto ele sai de um objeto de série para se tornar um objeto único. E baseado nessa filosofia, em toda a sua história, eu fiz uma analogia na minha vida, ou seja, eu quebrei 6 vezes, né? E aí tem um amigo, um grande amigo, que é o Clodoaldo Araújo, vencedor do Aprendiz 5. Ele deu um depoimento em um dos meus vídeos no documentário, e ele fala exatamente: imagina se o Edgar tivesse desistido na sua primeira quebra, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Foi uma vez a mais que transformou, fez o Edgar sair daquele estado de escassez, aquele estado de pobreza, para se tornar o que ele se tornou. Já falei dos meus números, vocês já sabem. E o ponto é, quantas vezes você não se pegou pensando ou agindo, partindo por uma desistência, né? A maioria das pessoas de sucesso, elas estão procurando um jeito de acertar. 99% das vezes elas erraram, falharam, mas ela não está preocupada quantas vezes ela cai, ela está preocupada quantas vezes ela se levanta e o quão rápido ela consegue se levantar desse tombo. Isso determina toda a linha de resultado, porque você vai encontrar um jeito,
de acertar, você vai encontrar um jeito de melhorar, você vai encontrar um jeito de você descobrir qual que é o melhor caminho. Claro que eu falo que todo aprendizado precisa ser aprendido, que todo erro, toda lição precisa gerar um aprendizado. Tanto é que tem uma frase no meu livro que eu falo: quando você perder a aposta, não perca a lição. É no fundo do poço, é no fundo do buraco que você vai encontrar os grandes diamantes. As grandes lições estão quando você acaba levando um grande impacto emocional. Na minha vida não foi diferente. Todas as vezes que eu quebrei, que eu passei por um momento muito crítico, uma crise na minha vida, quando eu voltei muito mais forte, mais motivado, mais inspirado, mais determinado, mais resiliente. Então, ou seja, vamos parar de enxergar metade do copo vazio. Vamos começar a enxergar metade do copo cheio. Isso muda a regra do jogo. Vamos parar de olhar para o fracasso, vamos ressignificar. Inclusive, ressignificação é um dos meus princípios. Tá chovendo, que bacana, a chuva tem a sua parte positiva. Você tá envelhecendo, que bacana, a velhice tem a sua parte positiva. Você quebrou, que bacana, gerou algum aprendizado. Não deu certo uma sociedade, que bacana, como que faz agora para dar certo numa próxima sociedade? No relacionamento não foi como você esperava, ok. O que gerou de aprendizado? Como que eu saio dessa situação e procuro uma situação melhor? Ou seja, ressignificação. Vamos começar a trazer um outro olhar para o que acontece na nossa vida. Então, a arte de virar o jogo e dar a volta por cima, ele é um conjunto de fatores. E o meu livro, ele detalhou de uma forma minuciosa qual que é esse conjunto de fatores. Então, aqui eu mostro para vocês o que você deve fazer e como você deve fazer. Então, não deixe para depois o que pode fazer agora, nesse exato momento. Pare de cantar aquela música "Deixa a vida me levar". Não espere que o destino te presenteie. E nem sempre os presentes são aqueles presentes positivos que nós esperamos em nossas vidas. Ou seja, comece a cantar aquela música do Geraldo Vandré, que canta assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, ou seja, nós estamos vivendo um momento de aquecimento. Eu não sei que momento que você está ouvindo esse áudio, nós estamos no início de 2020 aqui gravando, e é um momento de aquecimento, o mercado está retomando, não só o mercado imobiliário, qualquer mercado está tendo, como que fala, o entusiasmo está mudando, né? As motivações, todo mundo estão com uma expectativa acima da média. Então aproveita esse momento, esse é o momento de você investir em conhecimento, esse é o momento de você de repente atuar mais, esse é o momento de você colocar muita intensidade, ser um pouco mais ousado. Eu falo isso no meu livro, e buscar atingir resultados acima da média em curto prazo de tempo. Inclusive, a minha metodologia fala o seguinte: como fazer 5 anos em 1, como você pode trazer um resultado a curto prazo de tempo. E essa minha metodologia é o conjunto que faz você ter uma alta performance, fazer números exponenciais num prazo de tempo menor. E pegando todo esse gancho, o que te impede de fazer o seu turnaround? O que te impede de virar o jogo, dar a volta por cima? O que te impede de vencer? Espero que a partir desse momento, a partir desse ponto, você entenda que nada será impeditivo da sua vida a partir de agora. E vamos começar pelo começo. O ponto de partida você precisa identificar o seu estado atual. Não tem como você destinar, planejar, principalmente com estratégia, o seu destino, se você não entende onde que é seu ponto de partida, seu ponto de largada. E é muito importante entender isso. E no meu livro eu tenho todo aqui várias páginas que explica sobre análise SWOT. Você precisa entender seus pontos fracos e você precisa entender seus pontos fortes, porque seus pontos fracos, eles se tornam ameaças, são seus sabotadores. Todas as vezes que eu quebrei, eu tinha consciência, entendia que me faltava uma mentalidade adequada, um comportamento adequado e algumas competências que eu não tinha. Então, naquele momento, eu estava com uma mentalidade equivocada,
eu era incompetente em algumas áreas e não possuía os comportamentos das pessoas de sucesso adequado, e que estava tudo bem, eu não ficava me chicoteando nem colocando o joelho no milho. Eu simplesmente entendia, aceitava, só que eu levava para minha ação futura. O que significa isso? Eu não posso repetir esse mesmo padrão de erro, porque aí eu não vou vencer na vida. Ninguém pode ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo, né? Então faça essa análise SWOT. O meu livro tem tem todo um manual, um passo a passo de como você fazer isso. Inclusive no final desse livro, ele tem um mapa mental onde ele divide pelo o seu estado desfavorável. Todos os princípios, são 34 princípios, e aí você vai ler e listar. Eu estou aqui, vai marcar um xizinho. Ele tem o estado favorável, que é melhor do que o desfavorável, e ele tem o estado desejado, o estado ideal, que é o estado turnaround. Por que isso? Tem muita gente que sonha em bater o primeiro milhão, mas ele ganha 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais. Você consegue saltar de 10 para 1 milhão da noite para o dia? É quase que impossível. Claro que, mais uma vez, tem os caras, toda exceção tem regra e toda regra tem suas exceções, né? Então, existe as suas exceções, existem as exceções no mercado, mas em via de regra não funciona dessa forma. Então, é muito importante você sair de 10 para 20, de 20 para 50, de 50 para 100, e tão logo você vai chegar à sua meta de 1 milhão. E o desafio maior não é você alcançar o primeiro milhão. O desafio maior não é você alcançar o sucesso, o desafio maior é você manter o sucesso. É que nem o corpo perfeito, o desafio também não é... Hoje tem plástica, né? Tem várias coisas que você consegue lá, né? Tendo dinheiro, até conseguir resultados mais rápidos, mas manter isso precisa de muita disciplina, uma mentalidade muito preparada, blindada, e é o que eu mostro dentro do meu livro aqui, dentro de todo esse manual, que são 208 páginas, né?